Imagina a cena. Uma cidadezinha na Hungria, sabe? Ali nas margens do rio Danúbio. O ar é gelado, finalzinho de inverno. E, de repente, do silêncio, um caos. Um caos sonoro, né? Total. Um barulho ensurdecedor de sinos, de matracas de madeira, gritos que parecem, sei lá, guturais. E aí, pelas ruas, começam a surgir umas figuras que parecem saídas de um pesadelo. É uma imagem muito forte. É, homens enormes cobertos com casacos de pele de ovelha e umas máscaras de madeira, grotescas com chifres presas. E para completar, acendem fogueiras gigantes no meio da praça e jogam um caixão no fogo. É bem impactante, sem dúvida. Isso não é um filme de terror. É o Buchojaras, um festival ancestral que acontece em Mohacs, na Hungria. Para entender melhor essa tradição, a gente mergulhou em várias fontes. O site oficial do festival, a página de turismo da Hungria, artigos da Wikipedia e até a transcrição de um vídeo sobre o assunto. Um material bem completo. Sim. E a nossa missão aqui é desvendar o que está por trás dessas máscaras. Qual é a história real? Quem são essas criaturas? E como um ritual local, quase pagão, virou esse evento gigantesco, reconhecido pela Unesco. Uma transformação e tanto. Para começar do básico, então. O que exatamente é o Buzojaras? Pelo que eu entendi, é um festival de 6 dias no final do carnaval, é isso? Exatamente. Ele culmina na Terça-feira Gorda, ou Húsagyoked, como eles chamam. É uma tradição do povo Choctaw, um grupo étnico eslavo que se estabeleceu naquela região. Certo. Mas a chave para entender o Buzojaras não tá só nas datas, sabe? Tá num conceito central. Uma palavra em croata. Poklad. Poklad. O que significa? Significa transformação ou metamorfose. E isso é muito mais profundo do que simplesmente usar uma fantasia. Como assim? Para os participantes, os buzós, a máscara não é um acessório. Ela é tipo um portal. Ao colocar a máscara, eles entram num estado de consciência alterado. Uau! A identidade pessoal, o eu do dia a dia, simplesmente desaparece. As regras sociais, as inibições, as hierarquias da cidade, tudo isso fica suspenso. Fica em pausa, né? Exato. É uma permissão para agir de forma mais instintiva, mais primal. Mais livre. Então, esse conceito de Poklad é mais do que só se fantasiar. É quase como uma permissão social para abandonar sua identidade por uns dias. Precisamente. E isso tem um efeito catártico, sabe? Numa comunidade pequena como de Mohacs, onde todo mundo se conhece, essa suspensão temporária das regras é vital. Imagino, permite que tensões sociais sejam liberadas de forma ritualizada, sem consequências. A máscara não esconde só o rosto, ela liberta o indivíduo da sua própria persona social. Por alguns dias, ele é só o buzó. E essa libertação atrai muita gente. Vi numa das fontes que são mais de 2.700 participantes fantasiados e um público de 60 mil pessoas. Para uma cidade pequena, isso é uma invasão. É uma invasão. E essa escala que você mencionou é crucial para entender a importância do festival hoje. Não é mais só um ritual local. Virou algo muito maior. Muito maior. Com o selo da Unesco em 2009 e depois sendo classificado como Hungary Kun em 2012, que é um título que o governo húngaro dá a seus tesouros culturais mais preciosos, o Buzojaras entrou no mapa global. E aqui é que a coisa fica de verdade interessante. Porque para explicar a origem de tudo isso, existe uma lenda que parece, sei lá, roteiro de filme. Como essa história? Ah, é uma história de origem fantástica, muito popular. A lenda diz que durante a ocupação do Império Otomano, os locais, o povo Choctaw, fugiram e se esconderam nos pântanos da ilha de Mohat. Certo. E aí, cansados de viver sob o domínio estrangeiro, um velho Choctaw teve uma visão. Eles deveriam criar máscaras assustadoras, pintar com sangue de animal, vestir peles de ovelha do avesso e fazer o máximo de barulho possível. Funcionou. Segundo a lenda, sim.
Numa noite de tempestade, eles atravessaram o Danúbio em barquinhos, fazendo um barulho infernal com as matracas e chifres. Imagino a cena. Os soldados otomanos, que a lenda diz que eram supersticiosos, teriam visto aquelas figuras demoníacas saindo da névoa e fugido apavorados, achando que eram demônios de verdade. É uma história de libertação, né? De astúcia vencendo a força. Nossa, é uma ótima história. Mas as fontes que a gente leu parecem bem céticas, né? Ela tem algum fundo de verdade? Então, infelizmente, a cronologia não ajuda muito a lenda. Mohacs foi libertada dos otomanos em 1687. Ok. E as fontes históricas indicam que o assentamento em massa do povo Choca aqui na região aconteceu mais ou menos uma década depois disso. E os primeiros registros escritos do festival são de 1783, quase 100 anos depois. Ah, então não bate. Não bate. É muito improvável que a tradição tenha nascido para expulsar os otomanos. Então, de onde ela veio, na verdade? A teoria mais aceita pelos etnógrafos é que o povo Choca trouxe essa tradição com eles dos Balcãs. É, na sua essência, um ritual pagão muito mais antigo, sabe? Comum em várias culturas agrárias. Para espantar o inverno. Exatamente. Espantar o inverno, os maus espíritos e dar as boas-vindas à primavera, à fertilidade. A lenda otomana provavelmente foi criada depois, talvez lá no século XIX, num período de nacionalismo húngaro, para dar uma origem mais heróica para a tradição. Essa imagem de figuras com chifres e peles para espantar o inverno parece tão primordial. Fiquei me perguntando se isso é algo único de Mohacs ou se a gente vê ecos disso em outros lugares. Ótima pergunta. E a resposta é que não é nada único. Na verdade, isso conecta o Buçojaras a uma família de festivais por toda a Europa. Sério? Onde mais? Na Bulgária, tem os Kukeri. Na Suíça, os Csageget. Na Sardenha, os Mamutones. Na Espanha, os Zarramacos. Todos eles compartilham o mesmo DNA, entende? Entendi. As máscaras, as peles. Isso, máscaras de aparência demoníaca, com chifres, o uso de peles, sinos barulhentos e sempre o mesmo objetivo ritual de afastar o mal e garantir a fertilidade. O Buçojaras é a versão húngara de uma tradição folclórica europeia muito antiga e muito difundida. Ok. Então temos essa atmosfera caótica, essa transformação do Poklad. Quem são as figuras centrais que criam tudo isso? As fontes mencionam alguns personagens, começando pelo mais icônico, o Buçô. O que define um Buçô? O Buçô é a alma do festival. Tudo começa com a máscara, a larfa, tradicionalmente esculpida em madeira de salgueiro. Ela é feita para ser assustadora, grotesca. Intimidadora. Exato. O casaco de pele de ovelha, o bunda, é usado do avesso, o que o deixa bem volumoso, com uma aparência mais selvagem. As calças são de linho, mas recheadas com palha para aumentar o volume. E nos pés, umas botas de couro, os boxcore. E os acessórios barulhentos. Claro, o cinto com sinos de vaca e a matraca de madeira, a quereplô, ou às vezes uma clava. E o grito deles, bao-bao, que ecoa pela cidade inteira. E essas máscaras não são produzidas em massa, né? Imagino que não. De forma alguma. A máscara é uma coisa muito pessoal. A tradição diz que um verdadeiro buçó esculpe a própria máscara ou pelo menos trabalha junto com um artesão. Cada uma é diferente da outra. Totalmente. Cada artesão tem um estilo reconhecível. E o anonimato é tão vital que alguns participantes chegam a trocar de máscara com amigos durante o festival só para garantir que ninguém consiga identificá-los. É a suspensão total da identidade. Fascinante. E além dos buzós, tem outras figuras. Eu li nas fontes sobre os Jankele. Que papel eles têm nisso tudo? Ah, os Jankeles são os agentes do caos do festival. Eles se vestem com roupas esfarrapadas e o trabalho deles é manter a ordem de uma forma, digamos, bem desordeira. Como assim? Eles são os guardiões dos buzós. Mantêm o público, especialmente as crianças, a uma distância segura. E para isso, eles carregam um saco cheio de... Bom, antigamente era cinza ou farinha. Hoje é mais serragem e retalhos de pano. Para não fazer tanta sujeira. Exato. E eles dão umas sacadas de brincadeira em quem chega perto demais. E a origem deles também é curiosa, né? Não tem nada a ver com lendas antigas. Não mesmo. E isso mostra como as tradições são organismos vivos, sabe? Que absorvem histórias do dia a dia.
Dizem que o personagem surgiu no século XIX, inspirado num vendedor de roupas usadas judeu de Viena chamado Yankele Grum. Um personagem real. Sim, aparentemente as crianças de Mohacs gostavam de provocá-lo, e ele, já sem paciência, jogava o saco de roupas nelas para afastá-las. Com o tempo, essa figura real virou um personagem cômico e funcional do carnaval. Qual a função deles? O nome é um contraste, mas a função deles é extremamente prática. Os buços, com aquelas máscaras de madeira, têm um campo de visão minúsculo, quase nulo. Ah, claro. Os sikbusuks, que geralmente são moças, mas às vezes também homens, vestidos com trajes folclóricos lindíssimos do povo Xokat, atuam como seus dias. Eles são literalmente os olhos dos buços, conduzindo eles pela multidão. Entendi. E os trajes deles são especiais também, né? Muito. Frequentemente são relíquias de família passados de geração em geração, podem ser incrivelmente valiosos, às vezes até mais do que um traje completo de buçô. Certo. Temos os personagens e como tudo isso se desenrola ao longo dos 6 dias. Parece uma maratona. É uma maratona. Começa numa quinta-feira, mas a ação principal mesmo se concentra do sábado até a terça. O clímax é no domingo de carnaval, o Farsang Vazarnap. É o grande dia. É o grande dia. É quando acontece a recriação da lenda. Dezenas de grupos de busôs atravessam o rio Danúbio em barcos a remo. A chegada deles na cidade é o estopim do caos. E aí começa aquele barulho todo que você descreveu. Um barulho ensurdecedor. Eles disparam tiros de canhão de 2 canhões de verdade do século XVII que foram encontrados no fundo do rio. Uau! E marcham até a praça principal. O som de centenas de matracas e sinos é uma coisa indescritível. Ao anoitecer, vem o primeiro ritual. Um caixão, simbolizando o inverno, é colocado num barco e lançado no Danúbio. E a fogueira? Logo depois, uma fogueira gigantesca é acesa na praça e todo mundo, busôs e público, dança em volta dela até tarde. E na terça-feira gorda, o gran finale. Exatamente. Na Usha Joked, o ritual se repete, mas de forma ainda mais definitiva. Uma segunda fogueira é acesa na praça principal e dessa vez um segundo caixão de inverno é queimado no topo dela. É o adeus final ao frio e a saudação à primavera. Mas nem sempre foi um grande desfile público assim, né? As fontes mencionam que a tradição original era bem diferente, mais íntima. Muito diferente. Originalmente, o Buzojaras não era um desfile para turistas. Os grupos e busôs iam de casa em casa. Ah, é? Sim, o propósito era visitar os lares da comunidade para oferecer bons votos, fazer pequenos rituais de fertilidade e, em troca, recebiam comida e bebida, como linguiças e pálinca. E se não recebessem bem? Aí, os busôs tinham licença para fazer travessuras, desmontar uma carroça, derrubar uma pilha de lenha, essas coisas. Entendi. Então o reconhecimento da Unesco e o turismo massivo mudaram a essência do festival. O que se perde e o que se ganha com essa mudança toda. É o paradoxo da preservação, né? Para salvar uma tradição como essa no mundo moderno, muitas vezes é preciso espetacularizá-la. E isso a transforma. Exato. O ritual íntimo de coesão comunitária vira, em grande parte, uma performance para o mundo. Perde-se um pouco da espontaneidade, do propósito original. Mas, por outro lado, o que se ganha é a sobrevivência. É uma troca. É uma troca. Sem os turistas, o dinheiro, o orgulho do reconhecimento global, talvez os jovens de hoje não tivessem tanto incentivo para aprender a esculpir as máscaras ou para manter os mais de 50 grupos de buzos que existem hoje. O turismo, ao mesmo tempo que dilui a tradição, é o que garante que ela continue viva. Então, no final das contas, temos uma tradição que se equilibra entre o passado pagão e o presente globalizado. É uma mistura de folclore, história encenada e uma gigantesca celebração comunitária. Exato. É algo profundamente enraizado na identidade Xokat, mas que hoje é um símbolo de Mohács e um dos maiores eventos culturais da Hungria. E é uma tradição viva que continua a evoluir. Com certeza. A tensão entre o autêntico e o turístico é parte da história do festival agora. É um exemplo fascinante de como uma comunidade negocia sua identidade cultural num mundo conectado. Para terminar, um último detalhe que eu achei nas fontes e que ficou na minha cabeça.
Antigamente, quando dois grupos de bussos se encontravam, eles às vezes lutavam de brincadeira, Sei. tentando arrancar a máscara um do outro para ver quem estava por trás, se era um jovem ou um velho. A identidade era um jogo constante. E isso nos leva a uma questão interessante para refletir. No mundo onde grande parte da nossa identidade é pública, online, cuidadosamente curada, né? Em redes sociais, Totalmente. o que significa a oportunidade de colocar uma máscara e se tornar completamente anônimo e irreconhecível até para os seus vizinhos, por alguns dias. Que tipo de liberdade, ou talvez de responsabilidade, surge com essa transformação temporária, com esse mergulho no Pucleide?